Bom dia a você que já está sintonizado aqui conosco. Quero dar as boas-vindas a você e dizer que é um privilégio nós estarmos aqui, né? E estamos nessa manhã de domingo, mais uma vez nos reunindo para estudar a palavra, para meditar acerca daquilo que a Bíblia diz para nós. E eu quero começar o dia agradecendo ao Senhor, porque eu não sei aí onde você está, mas aqui de casa, pela minha janela, eu observo que o dia está muito bonito, que o céu está azul, tem sol. E ontem aquele dia que ontem, né, se configurou, o dia ficou escuro, muitas nuvens, ventou bastante, parecia que ia chover muito, né? Parecia que ia cair o céu sobre o Rio de Janeiro. E hoje a gente acorda e levanta com esse dia lindo, bonito. E eu quero até aproveitar para mim e para você e profetizar, né, que ainda que as nossas vidas estejam nebulosas, com muitas nuvens carregadas, né, no Senhor sempre há a possibilidade de mudança de atmosfera, de mudança de circunstâncias. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas a cada um dos irmãos, família Monteiro, irmão Cláudio, irmã Ziane, seus filhos. Dar aqui bom dia e boas-vindas ao Jean, que já está conosco, minha filha Josiane, irmã Alice, diaconisa Alice, está conosco, irmã Vera, minha cunhada, irmã Onilda, Deus abençoe, Ana Cristina, graça e paz. Irmã, olha, eu tenho observado, a irmã está sempre colocando lá quitutes, né? Receitas, aleluia, glória a Deus, hein? Jéssica, que hoje está no trabalho, mas já está ligadinha com a gente aqui também. Diaconisa Valéria, muito bom dia. Diácono Kleber, Diácono Gustavo, diretamente de São Paulo, sintonizado aqui conosco. Deus abençoe o Diácono Gustavo, Diaconisa Simone, a Vitória, essa família bendita do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês. Acredito eu que aí deve estar bem friozinho, né? Que a temperatura aqui está amena. Ontem fez um bocadinho de frio à noite, mas agora está ameno. Quero dar bom dia e boas-vindas ao presbítero Natanael, meu amado irmão, querido. Deus abençoe a sua vida. Quero aproveitar e compartilhar com você que está conosco aqui. A irmã Noemi, esposa do presbítero Natanael, foi hospitalizada ontem novamente, né? Já havia voltado para casa na quinta-feira, mas houve a necessidade dela retornar ontem. Então, continue orando conosco pelo pleno restabelecimento da irmã Noemi, orando pelo presbítero Natanael, que o Senhor os fortaleça nesse momento, e nós cremos que o Senhor é aquele que pode mudar as circunstâncias. Bom dia, irmã Cátia Leal, diaconisa Ana Cláudia, irmão João Carlos Casais. Bom dia, meu querido, graça e paz. E eu quero aproveitar e já deixar para você aqui o pedido que você mande para nós, o seu pedido de oração, para que antes de nós concluirmos aqui essa manhã, nós possamos estar orando pelos pedidos de cada um, clamando ao Senhor, pedindo que Ele entre como providência, porque Ele é aquele que pode mudar as nossas circunstâncias no nome do Senhor Jesus. Amém? Damos também bom dia e boas-vindas aqui a Flora Rodrigues, né, que, segundo pesquisas, se não me falha a memória, se eu estiver errado, pode nos corrigir aqui, não tem problema não. Mas Flora Rodrigues é a mãe da Nina, é isso mesmo? Responde para nós aí, se for. Bom dia, Nina, bom dia, Jackson, né? E Dona Flora também, bom dia, seja muito bem-vinda, viu? A pastora também já entrou aqui. E hoje, amados, vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus. Eu estava com um texto no meu coração, e esses dias, né, interessante porque colocaram uma brincadeira no Face,
que casou exatamente com aquilo que eu já estava meditando e pensando em trazer para nós nesse domingo pela manhã. E eu vou citar para você daqui a pouquinho. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Enquanto você abre aí, eu vou beber um pouquinho de água nesse copo, ok? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus é bom. O diabo é que não presta, mas Deus é muito bom. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, Atos capítulo 11, nós vamos ler do verso 19 até o 26. Mas vamos orar primeiro? Queria convidar você a orar comigo, aí na sua casa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Que nós nesse dia, Senhor, nos alegremos. Que nós nesse dia, Senhor, recebamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e possamos alegrar o teu coração. Obrigado por esse domingo, um dia onde a tua igreja se reúne diante da tua palavra para estudar, para meditar, para fazer algumas reflexões. Abre o nosso entendimento. Como sempre eu peço ao Senhor, gera fé no nosso coração. Senhor, aquele irmão, aquela irmã que está se sentindo desmotivado, sabe, com pouco interesse, Senhor, pelas tuas coisas. Pai, no nome do Senhor Jesus, que hoje, Senhor, seja ativado, Pai, uma fome, uma sede, uma necessidade, Senhor, de mergulhar em Ti, de se despir diante do Senhor, de deixar o Teu Espírito Santo agir e se mover nessa vida, no nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra fale conosco, que a Tua palavra nos abençoe, que ela, Senhor, por ela só, não por aquilo que eu vou dizer, mas por ela mesma, Senhor, ela possa falar, possa ministrar, possa restaurar, possa gerar aquilo que precisa ser gerado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não esqueça, vá mandando aí o seu pedido de oração no nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele, nós estaremos orando depois. Irmãos, eu lendo esse texto aqui, né, como pastor e como crente no Senhor Jesus também, eu tenho pensado muito nesses dias acerca de identificação, aquilo que nos identifica, aquilo que naturalmente nos define. E isso eu estou dizendo enquanto servos do Senhor, enquanto igreja. E como eu dizia no início, colocaram uma brincadeira no Facebook essa semana. Quando você pensa em mim, ou lembra de mim, ou quando alguém pergunta por mim, né, o que te faz lembrar, ou como você fala acerca da minha pessoa. E esse texto aqui é um texto interessante porque no versículo 26 ele vai dizer, lá no finalzinho do verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É interessante isso, porque esse texto mostra para nós que esses amados aqui, eles foram identificados com Jesus. Havia na vida deles, havia no comportamento deles, havia no ambiente ali onde eles estavam inseridos, uma realidade que os definia, que os identificava com o Senhor Jesus. E eu, essa semana, né, pensando acerca disso, estava justamente meditando acerca do fato sobre o que as pessoas veem quando olham para mim, né? O que me define para as pessoas, de fato e de verdade. É claro que hoje há sem número de opções, há um leque muito extenso, muito grande, cada um pode falar uma coisa. Eu até brincando aqui em casa falei, olha, cuidado com essa brincadeira do Face aí, porque quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, não é verdade? Como é que você, olhando para mim, o que você vê? Então a gente pode ouvir algumas coisas, né, que podem não soar bem para nós e podem não nos trazer assim
uma satisfação, uma alegria. Mas olhando para esse texto, a gente percebe que esses irmãos aqui, eles tinham algumas marcas, eles tinham algumas coisas neles que os identificavam. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que, ao contrário do que alguns podem pensar, né, esse texto está no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, mas aqui, irmãos, tudo começou com pessoas extremamente comuns. Tudo aqui começou com pessoas que não tinham vulto ainda, né? Se você observar aqui, depois nós vamos ver isso, só lá no versículo 23, por aí, 22, 23, é que a igreja lá de Jerusalém resolve enviar Barnabé para saber o que estava acontecendo. Porque quando nós olhamos aqui, nós vemos que começou a surgir um movimento na cidade de Antioquia. Começou a surgir um alvoroço no que diz respeito à realidade espiritual de pessoas naquele lugar e de coisas que Deus estava fazendo ali. E aí então no versículo 22 nós percebemos que a igreja de Jerusalém envia Barnabé. Vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo lá. É interessante que isso mostra para nós que, apesar de nós hoje estarmos vivendo o distanciamento social ainda, né? A flexibilização está acontecendo, mas ainda estamos aí, pessoas estão aproveitando, estão vivendo mais enclausuradas em casa do que fora de casa, ainda há pessoas que estão se mantendo na quarentena, até mesmo aqueles que estão saindo, alguns saem só para fazer aquilo que realmente tem que fazer, né? E a gente observa aqui que, na verdade, a igreja tem a sua importância? Tem. A igreja é fundamental? É. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas esse texto mostra para nós que é possível também vivermos coisas tremendas, poderosas, sobrenaturais, fora das cercanias da igreja, fora das quatro paredes. E eu quero justamente dizer isso para você que está comigo nessa manhã. É possível aí na sua casa, é possível no seu local de trabalho, é possível aonde você estiver, algo sobrenatural da parte de Deus acontecer. Algo que só Ele poderia fazer. Algo que ninguém mais poderia gerar, realizar. É possível sim. É claro que a igreja, como eu disse no culto passado, domingo, nosso primeiro culto presencial, é claro que o Espírito Santo, ele se manifesta no meio da igreja, no meio da congregação, na reunião dos santos. É evidente, né? Existem algumas coisas que são bem definidas para acontecer na congregação, na reunião dos santos, ali onde a igreja, né, a instituição, se aglomera, se congrega, melhor dizendo, mas é possível também vivermos coisas da parte do Senhor fora da igreja. Né? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você esteja aí mergulhando numa realidade de marasmo, numa realidade de pensamentos negativos, né? Só conseguindo pensar em problemas, em lutas, em adversidades. Em nome do Senhor Jesus, amado. Em nome do Senhor Jesus. É possível a igreja ficar sabendo que o poder de Deus está se manifestando na sua vida, que o poder de Deus está se manifestando na sua casa, que está havendo libertação, que Deus está curando, que Deus está restaurando. E ainda que isso não ocorra, é possível que se saiba que na sua casa existem homem e mulher de Deus, pessoas que glorificam o nome do Senhor, mesmo nesse tempo em que nós vivemos. O texto vai dizer para nós, né? Nós vamos ler, que é melhor, não é? Diz assim: então os que foram dispersos, verso 19, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então o texto mostra para nós, amados, que após o advento, o episódio da morte de Estevão, isso está lá no capítulo 7 de Atos, a igreja foi dispersa. Nós vemos no capítulo 8 que houve uma perseguição aos cristãos, uma perseguição à igreja. O capítulo 8 vai dizer que todos se dispersaram, exceto os discípulos, os apóstolos. Eles permaneceram em Jerusalém, mas todos os demais foram dispersos, se dispersaram, saíram para tudo quanto é lado. E a gente vai ver a partir do capítulo 8, pessoas se dispersando e pregando o evangelho. Surge Filipe, que a Bíblia vai dizer, cheio do Espírito Santo, com graça. Filipe, que tem aquele episódio em que ele vai ao deserto e prega para aquele eunuco, batiza o eunuco. Então, a gente vê aqui no capítulo 11 a continuidade dessa situação. O texto diz, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Algumas marcas definem a igreja. E a gente precisa hoje, mesmo em 2020, século 21, entender que nós hoje vivemos a pós-modernidade, sim, mas a igreja continua sendo a mesma. O Senhor da igreja continua sendo o mesmo. As marcas da igreja não podem mudar. A gente pode fazer live, a gente pode mudar o cenário da igreja, comprar cadeira nova, botar piso novo, a gente pode mudar o altar, dar uma modificada, porque muita coisa que a gente costuma colocar na hora da live acaba atrapalhando um pouco a iluminação, e aí quem está em casa para assistir pelo telefone ou pela televisão, a iluminação não está muito boa, não é legal. Então a gente pode inovar? A gente pode usar uma roupa nova? Pode. A gente pode comprar um carro novo? Pode. Mas existem marcas que são essenciais, imprescindíveis na realidade da igreja. E esse texto mostra para nós exatamente isso. Os discípulos, ou os apóstolos, se você preferir, permaneceram em Jerusalém. Os que foram dispersos não foram os apóstolos, foram os discípulos, o povão, as pessoas que haviam ouvido a pregação de Pedro, lá no capítulo 2 e 3 de Atos, e se converteram. Lembra disso? Capítulos 2, 3 de Atos dos Apóstolos. Primeiro se converteram 3.000 pessoas na pregação de Pedro, depois o número de crentes chegou a quase 5.000, e o texto vai continuando dizendo, no capítulo 4, 5, que multidões atendiam a pregação do Evangelho. Então, muitas pessoas chegaram. O capítulo 2 de Atos, lá no verso 47, por aí vai dizer, 46, que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, o Evangelho chegou e como uma bomba, como dinamis de Deus, ele foi alcançando as vidas, ele foi mudando as realidades e a história da vida das pessoas, e pessoas foram se agregando, pessoas foram se congregando aos apóstolos. Mas no capítulo 8, quando logo assim, depois que mataram Estevão, começaram a perseguir a igreja, o povo foi disperso. Mas o interessante, irmãos, é que mesmo o povo dispersando, mesmo as pessoas não estando mais congregadas no mesmo lugar, no mesmo ambiente, as marcas eram as mesmas. Hoje, nós não podemos, e quando eu digo nós, não é querigma só não, é a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos hoje estar com todas as pessoas na igreja como fazíamos antes. Essa semana eu estava ouvindo um relato de um pastor no rádio, a igreja dele tem 800 lugares.
Ou seja, dá para 800 pessoas sentarem e assistirem ao culto. Mas com a questão do distanciamento, teve que espalhar as cadeiras, só cabia 150 pessoas dentro do templo. Ou seja, ele não citou nem o número de membros que a igreja dele tem, que com certeza deve ser mais de 800 pessoas. Né? Que a capacidade da igreja nunca comporta, na maioria das vezes, o número total de membros. Sempre tem mais gente. Então, mas para a gente entender aqui, ele que antes recebia cerca de 800 pessoas sentadas na sua congregação, nesse primeiro momento, só vai poder receber no máximo 150. Porém, nós precisamos entender o seguinte, esse distanciamento, essa questão de nós não podermos estar congregando na igreja nos dias de culto, não muda em nada, porque as marcas da igreja precisam ser as mesmas. As marcas que estavam impressas na vida dos apóstolos eram as mesmas marcas que estavam impressas na vida dessas pessoas aqui. Porque olha só o que o texto diz, verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então os que se dispersaram, eles se espalharam por vários lugares, pregando o evangelho apenas para os judeus. Porém, olha o verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, amados, a primeira marca que eu quero deixar para nós aqui, que nos identifica como igreja do Senhor, seja hoje, tenha sido ontem, nessa época da Bíblia, seja daqui a mais um mês, mais 20 anos, é a pregação do evangelho. É uma das marcas que nos define, a pregação do evangelho. E hoje, amados, se nós não tomarmos cuidado, a pregação do evangelho fica em último plano. Porque hoje, muitas pessoas estão tão preocupadas em serem tão iguais, tão parecidas com aquilo que vem surgindo, que vem acontecendo, que elas acabam esquecendo de coisas que são princípios e que devem permanecer. Princípios não se alteram, princípios não se modernizam, princípios são princípios. Princípios são colunas, são estruturas, princípios são alicerces. Então, princípios, a gente não pode mudar o princípio da coisa. E uma das marcas que a igreja precisa ter nesse tempo que se chama hoje é a pregação do evangelho. Hoje, já de muito tempo para cá, a gente ouve pessoas dizerem, vai para a igreja porque Deus vai mudar a sua vida. Vai para a igreja porque você vai ser abençoado. Vai para a igreja porque Deus vai te dar prosperidade. Isso não é verdade. Ou melhor, isso não é a totalidade da verdade. Deus abençoa? Abençoa. Deus dá prosperidade? Deus dá prosperidade. Deus muda a vida? Deus muda a vida. Mas isso não é algo que acontece todo dia, o tempo inteiro, na vida de todo mundo. A própria Bíblia mostra para nós que existiram pessoas como Jeremias. Existiram pessoas como Davi, que no primeiro momento jejuou e orou alguns dias para que o filho dele com Betseba não morresse, e o menino morreu. Então, queridos, a verdade é que a igreja precisa ter como marca a pregação do evangelho. E não só, em nome do Senhor Jesus, queridos, eu queria que você entendesse isso, não é a minha vontade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de ministrar, eu tenho o meu jeito, a minha maneira, né? As minhas particularidades eu gosto. Com que eu me identifico, mas veja bem, você não pode, como crente no Senhor Jesus, tomar posse daquele negócio, não, tem que ser o pastor. A pregação do evangelho não é algo que só o pastor faz, e só lá na igreja, né? No altar, no púlpito, ali naquele ambiente, não. O texto vai dizer, verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. E a gente pode parafrasear e aculturar isso para hoje. Alguns deles, porém, no seu trabalho, na sua universidade,
lá no seu ambiente familiar, lá na sua vizinhança, lá no campo de futebol, lá na praça do skate, lá, enfim, em todos os ambientes que você convive, você pode pregar o Evangelho. Não somente, e veja que o texto diz aqui, eu estou me lembrando agora, nesse momento disso. Eu trabalhei numa empresa um tempo atrás, em que foi a minha primeira empresa Valne Equipamentos Limitada, logo assim que eu casei. Lá eu aprendi a profissão de torneiro mecânico. E lá tinha uma situação muito interessante. Todo dia, na hora do almoço, tinha uma reunião de crentes, de evangélicos. Alguém pregava a palavra, eles cantavam alguns louvores, oravam, mas ali tinha uma coisa muito interessante, mas danosa. Por quê? Alguns crentes que ali trabalhavam só falavam com outros crentes, só conversavam com outros crentes, só sentavam para almoçar ao lado de outros crentes. Sabe, queridos, o texto vai dizer para nós, no verso 19, que uma boa parte saiu pelas cidades pregando para os judeus. Mas o texto vai dizer que alguns deles, porém, foram para Chipre, Cirene, e chegaram a Antioquia e pregaram também para os gregos. Os gregos que nós sabemos muito bem que, segundo a palavra de Deus, eram tidos como gentios, porque gentio, no contexto bíblico, era todo aquele que não era judeu. Então eles pregavam também aos gentios, aos gregos. Então pregar a palavra não é algo que deve acontecer e que acontece só na igreja, mas deve acontecer também fora dos muros da igreja. E não só pelo pastor, mas por você homem, por você mulher, por alguns de nós. E não apenas alguns de nós que sabem falar, que sabem fazer, não, o texto não diz isso. O texto não fala de pessoas inteligentes, instruídas, formadas, capacitadas. O texto fala, alguns deles, porém, eram de Chipre, Cirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a pregação do Evangelho é uma marca da igreja. Tem que ser uma marca da igreja. Pregação do Evangelho. Nós fazemos eventos, nós... daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus, vamos voltar a ter almoços, jantares, programações diversas, mas a essência da igreja tem que ser a pregação do Evangelho. Porque é a pregação do Evangelho que gera fé, é a pregação do Evangelho que liberta, é a pregação do Evangelho que transforma, é a pregação do Evangelho que fala o que Deus quer dizer ao coração de quem precisa ouvir. E o texto continua dizendo para nós, né? Como eu disse aqui, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. É a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Não é o Evangelho do pastor, não é o Evangelho dos oficiais, não é o Evangelho do irmão tal, do irmão Y, Z, X. Né? É interessante isso, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus passa pela cruz. O Evangelho do Senhor Jesus passa pelo arrependimento. O Evangelho do Senhor Jesus passa pela confissão. O Evangelho do Senhor Jesus passa pela transformação de vida. O Evangelho do Senhor Jesus passa pela salvação que visa a eternidade. O Evangelho é isso. Então, irmãos, a igreja precisa ter como marca a pregação, mas a pregação do Evangelho. Nunca na história da igreja se pregou tanto mensagens de autoajuda como tem acontecido nesses últimos tempos. Eu não sei se você se recorda disso. Espero que sim, mas logo no início da pandemia, né, se você depois quiser, você rebusca aí, você vai poder ver. Eu comecei a pregar nas lives falando exatamente de arrependimento. E eu confesso para vocês, eu fiquei com um pouco de crise, porque assim, né, pandemia, essa coisa toda acontecendo, a gente precisa fortalecer o povo, a gente precisa dar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo, mas o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração é que mais do que nunca esse momento era um momento para a gente refletir e se autoavaliar, se examinar, confessar o seu pecado e começar uma nova caminhada.
Porque a cada dia que passa, o fim fica mais próximo. Mas nesse tempo em que nós vivemos, amados, o que se fala muito é um evangelho de autoajuda. Hoje, por que as pessoas trocam de igreja o tempo inteiro? Porque as pessoas procuram igrejas que acalentem o seu coração. As pessoas querem pastores que as agradem, que falem o que elas querem ouvir. As pessoas querem pastores, como eu uma vez citei na igreja, né? Estava pregando, eu disse que um pastor foi convidado para pregar num lugar, numa igreja da qual ele havia feito parte há muito tempo atrás. Então ele conhecia algumas pessoas daquela igreja. E quando ele chegou naquele lugar, o culto já havia começado, já tinha alguém lá ministrando, e ele foi entrando na igreja à medida que ele passava pelo corredor, né? As pessoas que o conheciam, um virou e falou: pastor, fala sobre dízimo não, pastor, pô, vai me quebrar. O outro: pastor, não fala sobre vida conjugal não, porque a minha vida conjugal é complicado, só sabe, né? E, pô, senão isso vai me atrapalhar, vai me trazer alguns problemas. Aí o outro foi: pastor, não fala de pecado não, e tal, não fala disso, não fala daquilo. Quer dizer, quando o pastor chegou lá na hora de pregar, que chamaram ele falou assim: irmão, sinceramente eu não sei o que pregar, né? Porque ao chegar aqui, né, e fazer o caminho da porta até o altar, eu recebi tantos pedidos para não pregar sobre isso, sobre aquilo outro, que eu sinceramente não sei o que dizer nessa noite. Porque nós vivemos esse tempo, o tempo em que as pessoas querem pastores que falem segundo aquilo que eles querem ouvir, igrejas que promovam eventos segundo aquilo que eles gostam que seja promovido, pessoas que querem ser, sabe, o tempo inteiro pegas no colo, pessoas que querem o tempo inteiro ser acarinhadas, sabe, cafuné na cabeça. E quando a gente olha para a Bíblia, mas evangelho não é isso. Lembra quando o povo saiu do Egito, chegaram diante do Mar Vermelho, atrás vinha Faraó, tem até música para isso, que Moisés vai orar e Deus fala para ele o quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, querido. Levanta a tua mão aí, o teu cajado, e o mar vai se abrir. Ou seja, sabe, constantemente nós vemos na Bíblia Deus, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe, outro dia desse eu ouvi a mensagem de um pastor que ele dizia o seguinte: por que é que normalmente quando uma criança cai, se machuca, acontece alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é procurar a mãe? Porque a mãe pega no colo, faz um cafuné, chora junto com a criança, né? Quase que, como é que é? Está me faltando a palavra. Quase que por osmose, ela sente a mesma dor que a criança está sentindo, né? Mas a criança não vai para o pai. Por quê? Porque o pai, eu me lembro de um irmão, um presbítero, talvez alguns de vocês conheçam, eu não vou citar o nome dele aqui, eu me lembro de um presbítero que há muito tempo atrás, quando minhas filhas ainda eram pequenas, a gente acabava o culto, a gente estava conversando, batendo papo, e de repente uma criança chorava. Ah! Aí ele falava assim, ó, peraí, tá chorando? Ah, tá vivo. Pai é assim, tá chorando porque levanta, vamos lá, põe nada, sacode a poeira aí, vai, vamos lá, dá tudo certo. Né? Pai é assim. E isso mostra para nós, amados, na Bíblia, que é como Deus faz. Sabe, às vezes as pessoas têm uma visão meio utópica de Deus, como que se Deus o tempo inteiro pegasse a gente no colinho. Há momentos e momentos. Mas há momentos que Deus, na maioria das vezes, vamos lá, gente, vamos caminhar, vamos viver. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, por desobediência, por falta de fé, por causa de dureza do coração. E Deus deixou de ser justo? Deus deixou de ser bondoso? Deus deixou de ser amável? A Bíblia diz que Deus é amor, mas ela diz também que Deus é fogo consumidor. Evangelho é cruz, Evangelho é arrependimento, Evangelho é transformação, Evangelho é mudança de vida. Sabe, queridos, hoje, pastor que prega sobre mudança de vida não tem muito ibope, sabe? Não tem muito apelo, porque as pessoas não querem denúncia sobre o pecado. O Evangelho do Senhor Jesus é denunciar o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes,
trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Evangelho é isso, querido. Jesus diz: vinde como estáis, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas Evangelho não é vir como está e ficar. Sabe, tem gente que vem para a igreja e continua com as mesmas práticas, continua vivendo o que vivia antes, só que hoje é membro de uma igreja, só que hoje congrega numa igreja, só que hoje faz parte de um hall de membros. E Evangelho do Senhor Jesus não é isso, irmãos. Essa igreja, essas pessoas, esses discípulos, eles tinham a pregação como uma marca na vida deles, mas a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, um evangelho de cruz, um evangelho de arrependimento, um evangelho de confissão, um evangelho de transformação de vida, um evangelho de salvação, um evangelho de eternidade. Terceira marca que nós vemos na vida desses amados aqui, está no verso 23, diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aqui tem duas coisas. A primeira coisa que tem aqui é que era um povo que tinha sobre eles a graça do Senhor. Veja que a igreja no verso 22 mandou o Barnabé. Barnabé vai lá ver o que está acontecendo lá. E Barnabé foi. Diz o texto que chegando lá, Barnabé viu a graça do Senhor ali, o favor de Deus, ou seja, era um povo que vivia uma realidade que só poderia ser possível por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus. É um favor imerecido, é uma marca. Sabe, queridos, hoje as pessoas querem lugares que mostrem para eles coisas palpáveis. Sabe, a marca da igreja é a graça de Deus, é o favor imerecido, é você viver algo que, humanamente falando, não tem como. É você viver algo que você não tem o direito. Hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo quer ter direito. A igreja quer ter o seu direito. A igreja, muitos anos atrás, começou a entrar por esse caminho de evocar ou reclamar os seus direitos. A igreja não tem direito, irmãos. Nós não temos direito nenhum. O nosso direito está em Cristo. Sabe, Jesus é a nossa garantia. Jesus é a nossa justificação. Em Cristo nós fomos justificados. Ponto. É a graça de Deus. As pessoas precisam chegar perto de nós e sentir, e ver, identificar a graça de Deus. Essa tem que ser a marca da igreja. Não o carro que eu tenho, não o fato de que eu consigo almoçar e jantar em restaurantes, não o fato de que eu tenho um cartão de alimentação bonito, não o fato de que eu tenho uma conta bancária pouposa, porque no mundo tem gente assim, queridos. E isso não os aproxima de Deus. Isso não traz para a vida deles as marcas do Senhor. A marca da igreja precisa ser a graça de Deus. E eu não estou falando aqui de você gostar do jeito da pessoa, de você concordar com tudo que a pessoa faz, sabe, irmãos? Porque isso também não faz sentido. Se a gente olhar para a Bíblia, se você for fazer uma avaliação acerca de João Batista, quem era João Batista, irmãos? João Batista era um cara doido, que vivia no meio do deserto, que comia gafanhoto e mel, se vestia com pele de animais, e ainda dizia para as pessoas: vocês são raça de víboras. E o texto bíblico vai dizer que o povo saía da cidade e vinha para o deserto ouvir a mensagem dele. E ele ainda falava assim: quem foi
que falou para vocês que é possível viver a realidade da salvação? Quem foi que contou isso para vocês? Não era para vocês saberem disso, não. Mas o povo afluía, sabe por quê? Porque é a graça do Senhor, sabe? É a mão do Senhor. As pessoas estavam focadas na pessoa do Senhor. O texto vai dizer, no verso 21, que elas se converteram ao Senhor. As pessoas que se convertiam ao Senhor, porque o evangelho que era pregado era o evangelho do Senhor. Você hoje, que faz parte da igreja, da Querigma, ou de outra qualquer, você hoje está inserido em quê? O que foi que te chamou a atenção? O que foi que fez com que você ficasse nessa igreja? Foi o evangelho do Senhor? Você se converteu ao Senhor? Você mudou de vida por causa do Senhor? Ou você gostou do ambiente? Ou as coisas, e aí muda alguma coisa, você fica... Hoje nós estamos vivendo essa realidade da pandemia, irmãos, mas não mudou nada. Ah, pastor, mudou os cultos, mas o evangelho é do Senhor. Eu me converti ao Senhor, e aonde o Senhor está, eu estou. Quem está com o Senhor, eu também estou com. Sabe, o texto mostra para nós que Barnabé viu a graça do Senhor. As pessoas precisam chegar na igreja, irmãos. As pessoas precisam chegar perto de nós. As pessoas precisam ver em nós a graça do Senhor. Ver que nós vivemos algumas coisas que de fato nós não tínhamos direito de viver. É como eu sempre brinco, né? Eu quero ver fazer as coisas sem dinheiro, como eu faço. Fazer com dinheiro é mole. Mas eu quero ver viver o que eu vivo sem ter, muitas vezes, condições para tal. Sem ter, muitas vezes, o direito para tal situação. Porque tendo dinheiro é fácil. A gente vai lá, compra, adquire, faz. Mas sem... A verdade é que a igreja tem como marca essa realidade. Viver coisas que ela não teria direito, que ela não teria condições, que ela não teria meios para tal. Mas a graça do Senhor possibilita. Então veja bem. Os irmãos de Antioquia foram definidos como cristãos, ou seja, as pessoas olhavam para eles e viam Cristo na vida deles, viam a pessoa do Senhor Jesus, viam atitudes idênticas, comportamento idêntico, porque primeiro, eles tinham como marca a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho do Senhor e não do Evangelho de um homem, não da teologia humana, não da experiência humana, não da sabedoria humana, não do intelecto humano, mas o Evangelho do Senhor, que fala de cruz, de arrependimento, de confissão, de salvação, de transformação e de vida eterna. Era uma igreja, era um povo que tinha como marca a graça do Senhor. Vocês lembram, irmãos, quando no capítulo 2 do mesmo livro de Atos, a Bíblia diz que desceram línguas como de fogo, e ali houve o Pentecostes, né? Eles foram tomados de um poder de Deus e falaram em novas línguas. As pessoas que estavam naquele lugar, e era uma multidão, ficaram surpresos, porque disseram, como é que esses camaradas estão falando a nossa própria língua? Em outras palavras, como é possível isso? A Bíblia vai mostrar para nós que alguns se surpreenderam com Jesus. Como é que ele tem tanta sabedoria? Como é que pode? Ninguém nunca viu ele fazer parte de uma faculdade da época, estudar lá na escola da época. Como é que pode ele saber tanto assim? Como é que pode ele ter tanta autoridade assim? Como é que pode esse povo viver assim? Como é que pode essa situação acontecer desse jeito? É a graça de Deus. E isso tem que ser uma das nossas marcas no nome do Senhor Jesus. E para terminar minha palavra nessa manhã, nós precisamos ter como marca que nos define como cristãos, como servos do Senhor, como parecidos com Ele, como identificados com Ele, firmeza de posicionamento. Olha o que diz o texto aqui no verso 23. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmãos, eu termino a minha palavra nessa manhã com isso. Eu vivo o mesmo tempo que você. Eu estou aqui.
Hoje, por conta dessa situação, eu estou aqui da minha casa transmitindo essa live para você, numa ministração da Palavra de Deus. Eu vivo o mesmo tempo, eu tenho as mesmas dúvidas que você, eu tenho as mesmas inculcações, eu tenho os mesmos medos, eu tenho as mesmas preocupações que você. Eu estou preocupado com essa nuvem de gafanhotos que isso vai gerar, como nós vamos nos comportar. Eu já estou pensando, irmãos, em futuras situações que virão por aí, porque a Bíblia prega isso para nós. Sabe, irmãos? Mas uma coisa nós não podemos esquecer e deixar de lado: a firmeza de propósito, irmãos. Veja que o texto vai dizer que Barnabé os exortava, chamava-os à realidade, sabe? Para que eles não caíssem na euforia. Já viu um time de futebol? Quando está ganhando, está dando tudo certo? A maioria dos técnicos, dos diretores do time dizem o quê? Vamos calçar a sandália da humildade, ó, ainda não ganhamos nada, ó, ainda não é o título. É mais ou menos por aí, sabe, irmãos? Estamos na caminhada, estamos na jornada para Canaã espiritual. O jogo ainda não acabou. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Ainda estamos aqui. Há quem diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu prefiro crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas há quem diga e garanta e tenha posicionamentos bíblicos, né? Referências bíblicas que definem que a igreja vai passar. Então, irmãos, estamos caminhando ainda. Não acabou. É preciso ter firmeza de coração, permanecer no Senhor. E permanecer no Senhor, desculpa, mas não é só aquele discurso, não, entre eu e Deus está tudo bem. É mentira de muitas pessoas. Porque as evidências de que se está tudo bem entre eu e o Senhor é o meu amor pela sua palavra. É a minha sede, é a minha fome pela comunhão com Ele. Ou seja, é uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que tem tempo com o Senhor. Você que está comigo nessa live, você que é membro de Querigma, você que é membro de outra igreja, você tem orado nesse tempo? Você tem separado tempo para o Senhor? Vou um pouquinho mais longe, me perdoe. Você gasta com o Senhor o mesmo tempo que você gasta com as redes sociais? Porque, irmãos, isso aqui é viciante, eu sei, eu tenho. Né? A gente fica passando o dedinho ali e vendo, às vezes lendo coisas que não vão nos edificar em absolutamente nada. Mas a gente prende a nossa atenção. Firmeza de propósito. Sabe, hoje nós temos um sem número de pessoas pensando em sair da igreja, em desistir do evangelho, em abandonar tudo. Muita gente não está querendo trabalhar mais, esquecendo-se de que Jesus mesmo falou: vamos orar para que a seara é grande, vamos orar para que venham os trabalhadores. Hoje está acontecendo o seguinte: durante muito tempo a igreja orou para que os trabalhadores viessem. Os trabalhadores vieram, mas hoje os trabalhadores estão ficando com as mãos frouxas. Estão abrindo mão do seu trabalho, do seu cargo, sabe, da sua referência na igreja. Por isso, por aquilo outro. São tantas as desculpas, tantas as justificativas, mas que na verdade desabam aqui, na falta de firmeza de propósito. Perdão. Barnabé chegou, amados, no meio de um alvoroço sobrenatural. Deus estava agindo. O texto é claro em dizer, havia graça de Deus. O texto diz aqui até que a mão de Deus estava sobre a vida daquelas pessoas. Deus estava se movendo sobre eles ali. Ou seja, estava tudo fluindo, tudo acontecendo. E Barnabé chega naquele momento, ele podia ter entrado na euforia de todo mundo. Aleluia, glória a Deus, vamos lá, vamos para o monte, vamos fazer uma vigília, isso aí, vamos adorar o Senhor. Barnabé exorta o povo: gente, ainda não ganhamos nada, ainda não acabou, é preciso firmeza de coração, é preciso firmeza de propósito. E o texto vai dizer no verso 24,
porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, muita gente se uniu ao Senhor. O que está dizendo aqui não é que as pessoas se uniram ao Senhor porque Barnabé era um cara excepcional, não. Não. É porque eles entenderam a mensagem que ele estava ministrando. É preciso firmeza, é preciso posicionamento. E ele disse isso por quê? Porque ele ia buscar Paulo. Está aqui no verso 25, 26, ele ia lá em Tarso buscar Saulo. Ou seja, haverão muitos momentos em que você vai andar sozinho, o pastor não está contigo o dia inteiro. O pastor não sai da igreja com você. Você sai da igreja e vai ver a sua vida. Lá no seu local de trabalho, lá na sua universidade, em tantos lugares. Outro dia desses, um pastor estava falando que é extremamente interessante. Um pai passa 16 anos e uma mãe, os pais, falando de Jesus, levando o filho para a igreja, a filha para a igreja e tal. Aí a criança entra para a universidade, o adolescente, o jovem, como você preferir. 6 meses depois, a pessoa está com o cabelo pintado, cabeça raspada, calça rasgada, totalmente mudado, transformado e falando contra tudo e contra todos. Porque falta firmeza de propósito. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ter essas marcas, porque senão não seremos identificados como cristãos, como servos do Senhor, como a igreja de Cristo nesse tempo. E pior do que não sermos identificados por outros, é não sermos identificados pelo próprio Senhor. A igreja precisa ter como marca a pregação. A igreja precisa ter como marca a pregação do Evangelho, que passa pela cruz, pelo arrependimento, pela confissão, pela mudança de vida, pela salvação e pela vida eterna. A igreja precisa ter como marca a graça do Senhor. Ela precisa viver coisas que, na verdade, ela não tem direito de viver. Não teria direito de experimentar, mas tem por graça, porque Deus resolveu fazer. A igreja precisa ter firmeza de propósito. Sabe, meu amado e minha amada, você que está aí, e eu vou falar para você que é membro da igreja e para você que não é. Talvez você que é membro da igreja, eu não seja o pastor com que você sonhava. Talvez eu não tenha a eloquência, talvez eu não tenha o desempenho que seria o melhor possível, talvez não. Mas eu quero dizer para você que eu sou um pastor, um homem de Deus. Eu quero dizer para você que a igreja Querigma é a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você que os membros dessa igreja são membros da igreja de Cristo. E o que nós devemos fazer é pregar o Evangelho do Senhor. Sabe? É viver debaixo da graça de Deus. É viver uma realidade de firmeza de propósito. Você que não é membro de Querigma, que é membro de outra igreja, talvez a sua igreja lá tenha os seus percalços, o seu pastor não seja exatamente o que você gostaria, a liderança, talvez não tenha lá trabalhos que você... Em nome do Senhor Jesus, meu amado e minha amada, nós estamos numa caminhada para Canaã espiritual. É tempo de nós nos posicionarmos, pararmos de dar ouvidos a fábulas, a sofismas, de vivermos a realidade da palavra. Então, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a expressarmos essas marcas que nos definem como cristãos, como imagem de Cristo nessa terra, como pessoas que atingem ou que estão caminhando para a perfeita varonilidade de Cristo, a estatura de varões perfeitos, em nome de Jesus. Amém? Nós temos alguns pedidos? Deixa-me ver aqui, lembrando, nós vamos estar orando pela irmã Noemi. Irmã Noemi, que é a esposa do presbítero Natanael, ela que voltou a ser hospitalizada, pedindo que Deus possa restaurá-la profundamente no nome do Senhor Jesus. E nós estaremos orando aqui também pelo pedido do Cláudio, ele que pede oração por uma causa da justiça. O Cláudio está com uma causa da justiça e nós lembramos que Deus é que é o verdadeiro juiz, ele é o nosso juiz, e que o Cláudio possa clamar Daniel, possa declarar
Deus é o meu juiz. Então vamos orar por isso. A irmã Vera pede oração pela sua saúde, vamos orar por ela, está precisando da graça do Senhor na sua saúde, pela saúde do seu esposo, que é o João, e pelo seu filho Lucas. Ela pede oração também pela dona Domingas, que é a mãe da Tatiene. Tatiene é a nora da irmã Vera. Então a mãe dela, né, está num processo aí muito complexo e parece que está com Alzheimer. Então assim, eles estão vivendo um momento muito difícil, de muita luta, e quem já viveu isso sabe como é difícil essa situação. Irmã Célia pede oração pela dona Aurelina, que está muito deprimida. Dona Aurelina, a nossa anjinho barroco, como diz a pastora, né? Vamos orar por ela. Ela completou 80 e, se não me falha a memória, 87 anos, 86, 87, então está muito deprimida, né? Não está podendo sair, fazer praticamente nada. Nós vamos orar por ela. E a irmã Célia pede também oração por ela própria, pela sua família, né? Justamente pela perda da sua irmã, a irmã mais velha que cuidava dela, que foi como que mãe para ela. Vamos estar orando também. A irmã Sandra pede oração pelo Antônio, né? Pelo Toninho e pelo sobrinho dele, Victor. Os dois estão com suspeita de Covid. Vamos orar por esses amados aí. E a irmã Ana Cristina pede oração também pela sua irmã Cristiane, que está com sintomas de gripe, mas não conseguiu fazer o teste de Covid, né? Porque lá no UPA não tem. Então vamos estar orando aqui por esses pedidos, no nome do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, está aí no seu trabalho, você pode se juntar comigo nessa oração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes, fazermos conhecidas do Senhor todas as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, Senhor, nós nessa manhã suplicamos ao Senhor a Tua graça, Pai. Como nós ministramos aqui no livro de Atos, capítulo 11, a marca da igreja, uma das marcas precisa ser a graça do Senhor, né? Vivermos aquilo de que na verdade não temos nem direito. Então, Senhor, eu te peço a Tua graça sobre a vida do irmão Cláudio, por essa causa na justiça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca no coração do juiz da comarca, toca no coração, Senhor, das pessoas que trabalham naquele setor da justiça. Deus, traz à tona a causa do Teu servo. Deus, que o Senhor o abençoe no nome do Senhor Jesus, que seja deferido para a glória do Teu nome aquilo que o advogado dele está pleiteando. Tu conheces a necessidade, Tu conheces, ó Pai, aquilo que tem envolvido a realidade do Teu servo e da sua família. E, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Teu servo possa glorificar o Teu nome pela manifestação da Tua bênção e do Teu favor. Oramos também pela irmã Vera, a sua saúde. Deus, Tu sabes como ela tem andado debilitada nesse tempo. Senhor, te pedimos que a Tua boa mão esteja sobre ela, dando saúde, fortalecendo o seu corpo. Nós repreendemos toda a enfermidade na vida dela, na vida do seu esposo João. Senhor, e não importa quanto tempo, Senhor, eles estão lutando contra algumas enfermidades, porque o Senhor é aquele que hoje pode mudar esse contexto, pode transformar essa realidade e pode curá-los em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura e de restauração. Abençoamos a vida do Lucas, Pai. Toma o Lucas nas Tuas mãos, esse jovem, Senhor, que o Senhor abra para ele uma porta de emprego, que o Senhor dê uma direção na sua realidade de vida, que as pessoas olhem para ele e vejam sobre ele a graça do Senhor, o Senhor movimentando as águas em favor dele. Oramos pela Tatiene, Pai, sobretudo pela sua mãe, a dona Domingas, que está com essa enfermidade. Deus, tem sido uma luta, tem sido algo muito trabalhoso, que a Tatiene e o Fábio, Senhor, não fiquem sozinhos, não se sintam sozinhos, mas que o favor do Senhor, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor seja notório para eles, Pai, e que eles possam ver a manifestação da Tua bênção nessa situação, que eles aprendam, que eles cresçam, mas sobretudo, Pai, que eles tenham a vitória da parte do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo Toninho e pelo Vitor, sobrinho dele, que a irmã Sandra diz aqui que estão
com suspeita de Covid, cobre esses amados, Pai, que o Senhor haja na vida deles, que eles sejam curados, abençoados, transformados em nome de Jesus, e ainda que seja Covid, Senhor, que eles prevaleçam no nome do Senhor Jesus, e que seja vista na vida deles a manifestação do seu favor, no nome de Jesus. Oramos pela Cristiane, Pai, que é a irmã da Ana Cristina, está com sintomas de gripe, não sabe se é Covid, mas, Senhor, não importa. O Senhor pode manifestar a tua graça e o teu favor, curando, restaurando e abençoando. E eu estendo essa oração, Senhor, para cada vida, cada pessoa, cada família, que nesse tempo, Senhor, no nosso país e em cada canto do mundo está vivendo, Senhor, essa realidade dessa pandemia. Tem misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, restaura, dá um fim nessa pandemia, Senhor. Que nós possamos sair de fato, Deus, dessa situação, que essas vacinas que estão aí sendo estudadas, Pai, em final, Senhor, de comprovação, de testes, possam realmente, Deus, chegar e transformar essa realidade, Pai, em algo que nós possamos nos tranquilizar no nome do Senhor Jesus, que a vacina seja de fato encontrada, que essa pandemia seja estancada para a glória do Teu nome, que possamos voltar à normalidade plena, Pai, que o país possa retomar as suas atividades, que as famílias possam retomar, que todos os setores da sociedade, tudo debaixo da graça do Senhor, ó Deus. Deus, abençoa a família da irmã Célia por conta da perda da sua irmã, conforta o coração, envolve com graça, com amor, com favor no nome do Senhor Jesus, que o teu consolo, o teu conforto envolva cada integrante dessa família e que eles se sintam cuidados e abençoados pelo Senhor. Deus, que esse domingo, Pai, seja um domingo extremamente abençoado na vida do teu povo, na vida da igreja. Prepara-nos para o culto de logo mais à noite, tanto quem vai estar na igreja, como aqueles que vão continuar pela live. Senhor, que a igreja, Senhor Deus, seja mobilizada pelo Teu Espírito Santo e que juntos, Pai, possamos adorar e bendizer o Teu santo nome e possamos ser abençoados pelo Senhor. Começou uma nova semana hoje e nós cremos e profetizamos, Senhor, que viveremos novos milagres, novas realidades, novos acontecimentos benéficos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, que vocês tenham um dia muito abençoado. Vai começar agora a live das nossas crianças. Então você que tem criança em casa, né, vá para o Face da Diaconisa Fernanda e assista lá, que vai abençoar muito a vida de vocês. Até logo mais. Tchau. Deus te abençoe.